Quero convidar você então a me acompanhar na leitura, Salmo de número 46. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo. Salmo de número 46. A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode repetir esse último versículo comigo? Diga comigo: o Senhor dos exércitos está comigo, está com a minha casa, está com a minha vida. O Deus de Jacó é a minha torre segura. Amém. A minha pergunta, aliás, para você nessa noite é: o que tem trazido incertezas ao seu coração? Você está com medo dessa situação que nós temos enfrentado atualmente? Você sabia que uma das raízes do medo é a nossa tendência de controlar? É a nossa tendência de querer controlar todas as coisas e todas as situações? É verdade que nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade que nós estamos vivendo dias confusos, que naturalmente isso tem gerado e gera muitas incertezas e ansiedades em nosso coração. Não fique preocupado porque você está com medo ou você está incerto de alguma coisa. Na verdade, o problema dos nossos dias é viver preocupado. O problema dos nossos dias é se entregar à preocupação. A questão não é ter medo, a questão é se entregar ao medo. A questão não é ter insegurança, a questão é se entregar à insegurança e deixar que a insegurança comande os seus dias. Meu irmão, minha irmã, você não precisa viver com medo, você não precisa viver com preocupações, mesmo diante de um momento tão confuso e incerto que nós estamos passando. Mas como isso é possível? Eu vou te responder, simples assim. Na medida em que a sua esperança, ela está alicerçada na verdade e na certeza de que Deus está no controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história. Apesar de pessoas perderem o controle da sua história, apesar de governos muitas vezes perderem o controle da sua história, Deus nunca perdeu o controle da sua história. Em Apocalipse, preste atenção, capítulo 1, versos 17 e 18, diz o seguinte: então ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu estou no início, eu estava no início e eu estarei no fim. Eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia, glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus que está vivo para sempre. O nosso Deus é um Deus que estava no início. Nosso Deus é um Deus que estava em outros momentos difíceis da história. O nosso Deus é um Deus que trouxe você até aqui. O nosso Deus é um Deus que esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida. E eu tenho a plena convicção e a certeza de que se você está aí, cultuando ao Senhor conosco, é porque Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Eu tenho certeza que se Deus guardou você, eu tenho certeza que se Deus permitiu que você chegasse até aqui hoje, nesse dia, nessa hora, é porque Ele trouxe você até aqui.
Então, mesmo em momentos de incerteza, tenha a certeza de que Deus está no controle da história. Ele jamais perdeu o controle da história. E Ele nunca perderá o controle da história. O Salmo 46 é um salmo fantástico, extraordinário. Assim como todo salmo tem a sua história, assim como todo salmo tem o seu contexto, o Salmo 46 também tem o seu. É muito provavelmente que o Salmo 46 nasceu num momento de celebração pelos feitos de Deus. Mas essa celebração pelos feitos de Deus, ela vem após um momento de incerteza que o povo de Deus estava vivendo. Provavelmente o Salmo 46 é uma alusão ao reinado de Ezequias, que num determinado momento da sua história se viu encurralado, se viu numa situação em que ele não podia controlar, porque ele estava sendo dominado pelo reino da Assíria, que tinha lá o seu rei Senaqueribe. Então, o reino da Síria cerca a cidade de Jerusalém e a toma. E não permite que a cidade de Jerusalém desempenhe a sua vida normal. Eu fico imaginando aqueles habitantes naquele momento. Eu fico imaginando o coração desse rei. Tanto é que, angustiado por alguns momentos, o rei Ezequias vai procurar o profeta Isaías para buscar orientação sobre o seu futuro, para buscar o que ele precisava fazer, o que ele deveria fazer. Mas preste atenção numa coisa: há um momento em que Deus intervém na história do povo que estava em Jerusalém. Há um momento que Deus livra aquele povo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Deus vem em nosso socorro. Nós não estamos sozinhos. Receba essa palavra onde você está, assim como Deus foi na direção do povo que estava em Jerusalém, angustiado, porque estava sendo dominado por uma outra nação. Deus também está indo em sua direção nesse momento. Deus está vindo em direção ao nosso país, às nações do mundo. Meu irmão, minha irmã, como Deus agiu no passado, eu tenho certeza que Deus também está agindo nos dias de hoje. E o salmista, então, ele celebra. Você tem celebrado as bênçãos de Deus na sua vida? Você tem trazido para os seus lábios hinos de louvor, de gratidão? Ou será que você tem ficado preso à murmuração, à reclamação, às situações difíceis, às situações complicadas? Meu irmão, minha irmã, há um momento em que o salmista, ele celebra o fato de Deus ter livrado Jerusalém do domínio dos assírios. Há uma convicção no coração do povo aqui, de que Deus era poderoso para fazer algo. Meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso para mudar a história. Deus é poderoso para mudar a sua história. Deus é poderoso para mudar a história das nações do mundo. Deus é poderoso para mudar a história do nosso país. Deus é poderoso para mudar a história da nossa vida. Creia nisso hoje. E a minha palavra, eu vou dividir esse salmo em 3 partes, para didaticamente você receber completamente o que Deus quer falar com você nessa noite. A primeira parte, o salmista ele faz questão de exaltar quem Deus é. É a primeira certeza que eu quero liberar sobre você. Lembre-se de que nós estamos falando hoje aqui sobre certezas para um tempo de incertezas. Então, a primeira certeza que eu quero liberar para você é a certeza de quem Deus é. Então, repita comigo onde você está. Quem Deus é. E aí responda: Deus é refúgio, fortaleza e auxílio. Refúgio, fortaleza e auxílio. Olha comigo os versos, e aí, por favor, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Olha comigo os versos 1 e 2, a primeira parte do verso 2, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Não temeremos. O que isso pode significar para as nossas vidas nesse momento? Primeiro, o salmista fala que Deus é o nosso refúgio. Meu irmão, refúgio é lugar de abrigo. Lembra na sua infância, você tinha um lugar de esconderijo, que ninguém te achava? Eu tinha, aliás, alguns lugares de esconderijos na minha infância que ninguém me achava. Né? Meu pai tinha uma loja, um comércio, e a gente brincava lá na loja, e uma das nossas brincadeiras mais favoritas era se esconder, né, nos depósitos lá da nossa loja. Ninguém nos achava. E a gente ficava lá por horas no nosso esconderijo. Era um lugar de refúgio, ainda mais quando a gente estava fugindo de alguma coisa, por exemplo, de uma boa chinelada, por exemplo, de uma repreensão, né, da minha mãe, do meu pai, ou então da minha avó, que ficava muitas vezes correndo atrás da gente e a gente se escondia. Lugar de refúgio. Sabe o que o salmista está dizendo? Olha, nesse tempo de incerteza, você pode se esconder em Deus. Você pode ir para Ele, você pode ir para esse lugar de esconderijo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de um lugar de renovo. Nós precisamos de um lugar onde as nossas forças elas são reabastecidas. Esse é o lugar de refúgio. Eu pergunto para você, onde é o seu lugar de refúgio? Qual é o lugar que você renova a sua alma? Qual é o lugar que você se inspira? Qual é o lugar que você se permite ser cuidado? Deus está convidando você nessa noite para ter nele um lugar de refúgio. Então, em nome de Jesus, nesse tempo de confusão, nesse tempo de incerteza, busque a presença de Deus. Não dê mais ouvidos à inconstância do mundo, das notícias, do que a palavra que Deus tem para você nesses dias. Não dê mais ouvidos, meu irmão, minha irmã, aos movimentos que estão acontecendo na terra, do que o que Deus pode fazer e falar para você no seu lugar de refúgio. Então, em nome de Jesus, procure um lugar de refúgio, procure em Deus esse lugar de inspiração, de renovo. O Salmo 27, verso 5, o salmista diz: pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Deus tem um lugar de segurança para você. Deus tem um lugar de refúgio para você. E Ele anseia pela sua presença, Ele anseia pela sua vida. Mas o salmista também nos fala que Deus é fortaleza. Repita comigo, fortaleza. Fortaleza é um lugar de proteção. As cidades da antiguidade eram cidades fortificadas, eram verdadeiras fortalezas, eram cidades muradas. E para entrar em cidades assim, somente conquistando, somente em guerra, porque a cidade era protegida. O salmista diz: Deus é a nossa fortaleza. Sabe o que isso quer dizer de uma maneira prática? É que Deus está protegendo o seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Meu irmão, minha irmã, somente se protege quem reconhece que é vulnerável. Somente se protege quem reconhece que está numa situação de vulnerabilidade. Nós estamos aí enfrentando um vírus que tem revelado a fragilidade do mundo. Tem revelado a fragilidade dos maiores poderes do mundo. Sabe o que isso quer dizer? É que somente Deus é capaz de trazer para nós, nesse momento, a verdadeira segurança. E entenda o que eu estou dizendo. Estar seguro, protegido, não significa não ser atingido. Talvez você está sendo atingido. Talvez você tenha sido atingido por alguma coisa. Mas na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, você está protegido.
a segurança, mesmo nos momentos em que somos atingidos. O Salmo 91, o salmista diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Olha que extraordinário, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então entenda uma coisa, Deus é a sua fortaleza. E Deus é o seu auxílio, o salmista diz. Deus é o nosso auxílio. E é interessante que o salmista fala o seguinte: um auxílio sempre presente na adversidade, nas tribulações. Sabe o que é isso? Trata-se de uma intervenção externa. Ou seja, é alguém que vem no seu socorro. É alguém que vem para auxiliar, para ajudar. A palavra adversidade aqui se refere a um lugar apertado, se refere a um lugar encurralado, onde você não tem como sair sozinho, onde as forças, aliás, as suas forças não têm como te tirar desse lugar. Essa foi a estratégia, inclusive, dos assírios em relação ao povo de Deus. Vamos encurralar aquele povo. Vamos encurralá-los, para eles não ter como sair. Então, e aqui o salmista está dizendo: olha, e mesmo assim, Deus é o nosso auxílio, sempre presente. Quem sabe você está encurralado por alguma situação. Quem sabe você está encurralado pelas dívidas. Quem sabe você está encurralado por alguma enfermidade. Quem sabe você está sendo encurralado por uma situação no teu casamento. Quem sabe você está sendo encurralado por uma situação nos teus negócios. Em nome de Jesus, receba a palavra da fé nessa noite. Deus é auxílio presente nas tribulações. Deus não é alguém que está indiferente à situação do mundo. Deus não é alguém que está indiferente à sua situação. E sabe qual é a palavra que Deus libera para esse povo aqui nesse momento? Sabe qual é a palavra que Deus libera para nós nesse momento? Não tenha medo. Não tenha medo. Ele diz o seguinte: Deus é o meu auxílio, por isso eu não vou temer. Não é que eu não vou temer porque eu sou forte, não é que eu não vou temer porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho artifícios e recursos. Não, eu não vou temer porque Deus é o meu auxílio. E é interessante que a palavra, eu falei para você no início dessa palavra que Ezequias vai procurar orientação no profeta Isaías. E a palavra que Isaías libera para Ezequias é justamente essa. Porque nesse momento, o governo de Ezequias e a cidade de Jerusalém, ela estava sendo intimidada pelo rei Senaqueribe. E aí, desesperado por conta dessa situação, ele procura o profeta. E sabe qual é a palavra que ele libera? Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 6. Olha o que Isaías manda dizer para o rei Ezequias nesse momento: não tenha medo das palavras que você ouviu. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não tenha medo das notícias que você tem ouvido. Não tenha medo do quadro que tem se instalado no nosso país, nas nações do mundo. Não tenha medo. Veja bem, seja sábio e prudente. Nós estamos sendo sábios e prudentes aqui. Esse culto online é justamente porque nós estamos agindo com sabedoria e prudência. Mas isso não significa dizer que nós estamos com medo. Porque o medo não é o medo que nos aprisiona, não provém do Espírito de Deus. A Bíblia, inclusive, trata também o medo que aprisiona como um espírito, o espírito de medo. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. Essa expressão, não tenha medo, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Ou seja, existe uma expressão para você não temer para cada dia do seu ano. Então, em nome de Jesus, todos os dias se levante, sem medo. Não, repito, porque você tem capacidade, mas porque Deus te capacita. Não tenha medo, não porque você tem força, mas porque Deus te fortalece. Não porque você tem entendimento de todas as coisas, não, mas porque Deus revela para você coisas que estão obscuras.
Isso já é um grande motivo, já são grandes motivos para você não temer. Então, em primeiro lugar, é a certeza de quem Deus é. Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é auxílio, Ele é socorro. A segunda certeza que eu quero liberar para a sua vida nessa noite é a certeza de que Deus está presente. Você pode repetir comigo? Deus está presente. Olha o que diz os versos 4 ao verso 7 do Salmo que nós lemos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Olha o que o salmista diz: Deus nela está, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, nós estamos vivendo isso. Ele ergue a voz e a terra se derrete, mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! A segunda parte, então, desse salmo mostra que Deus está presente. E o salmista está, então, mostrando a realidade da cidade de Jerusalém, onde o povo encontrava-se sitiado pelos assírios. E é interessante que ele diz assim, ó, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Sabe o que é isso? No segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 20, há a informação de que Ezequias constrói um túnel para levar água para dentro da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi uma das poucas cidades da antiguidade que não foi construída à beira de um rio, então ele precisava dar um jeito naquilo. Então ele pega uma fonte, a fonte de Gion, e constrói então ali um túnel para levar água dessa fonte até o tanque de Siloé que ficava no meio da cidade. Então o salmista está dizendo, olha, há um rio que passa por baixo, há um rio que alegra a cidade de Deus. O salmista está fazendo referência a esse rio. Que fantástico! Sabe por quê? Porque se o inimigo, por exemplo, cortasse o suprimento de água naquela cidade, a gente sabe muito bem que se você corta suprimento de água, a água é um elemento básico para a vida, para a constituição humana. Se você corta a água, você não tem mais o que fazer, o povo morre. O povo estava protegido, porque esse canal passava por baixo. E o salmista está celebrando isso. Assim como, preste atenção na revelação de Deus para nós nessa noite. Assim como tem água na cidade, tem presença de água na cidade, Deus está presente na nossa vida. E o que a água nos traz? A água traz vida, a água traz renovo, a água traz energia, a água traz alívio. A água traz alívio. O salmista fala, há um rio cujas águas correntes alegram a cidade, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo, eu quero dizer para você uma certeza, Deus está conosco. A palavra de Deus é clara, ela diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Isaías 41:10, Deus diz, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Talvez a gente não tenha muitas certezas sobre os próximos dias, mas uma certeza eu tenho muito convicta no meu coração, é que Deus está com a gente, é que Deus está com o mundo, é que Deus está no controle da história, é que nós não estamos enfrentando nenhuma luta sozinhos, é que Deus está conduzindo a história, é que Deus está conduzindo a nossa vida. Paulo fala em Romanos capítulo 8, que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, até mesmo em situações difíceis, Deus está agindo. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está com a sua família. Deus está com seus filhos. Deus está com os profissionais da saúde, que estão numa linha de frente,
enfrentando essa situação. Deus está nos hospitais, Deus está curando nesses dias. Talvez relatos que a gente nem chegue a tomar conhecimentos de curas que Deus está realizando nesses dias, de manifestação de milagres que Deus está fazendo nesses dias. Meu irmão, minha irmã, os dias são difíceis, mas para o céu não existe dia difícil. Para o céu não existe tempo difícil. Pode ser difícil para você e para mim, mas para o céu não há tempo difícil. Para o céu é oportunidade de manifestação de milagre. Para o céu é oportunidade de manifestação da presença dEle. Deus quer se revelar a você nesses dias. Deus quer revelar a sua vida nesses dias. Então, em nome de Jesus, permaneça na presença dEle. Ele está com você, permaneça na presença dEle. Não abra mão do que Ele tem para a sua vida nesses dias. Não abra mão do que Ele tem para revelar para você nesses dias. Em dias de incerteza, saiba que Deus está presente. E por fim, a terceira certeza que eu quero liberar para você é de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A primeira certeza é de quem Deus é. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro. A segunda certeza é de que Deus está presente. A terceira certeza é de que Ele está trabalhando. Ele não só está presente, mas Ele está trabalhando. Você pode repetir aí comigo? Ele está trabalhando. O verso 8 e 9 do nosso texto diz o seguinte: venham, olha o que o salmista diz: vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Olha o que ele diz: Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Nessa terceira parte, o salmista está relatando os feitos de Deus. Nessa terceira parte, o salmista está relatando uma intervenção de Deus em favor do seu povo. Na verdade, o salmista está falando do que aconteceu lá, nesse episódio com os assírios. A Bíblia, lá em Isaías, por exemplo, no capítulo 37, nos versos 36 e 37, vai nos dizer que o anjo do Senhor matou, eliminou o exército assírio. Ou seja, não foi o povo de Deus, de Jerusalém, que combateu e eliminou o exército assírio, mas foi o anjo do Senhor que eliminou, que neutralizou aquele exército. E o texto ainda nos diz que eram 185 mil soldados assírios. E a Bíblia também diz que o seu rei, o rei dos assírios, Senaqueribe, ele foge de volta para casa. Ou seja, aquela batalha foi vencida. Se você continua a leitura no verso 38, inclusive, olha o destino de Senaqueribe. A Bíblia diz que ele foi morto pelos seus filhos. Morto pelos seus próprios filhos, pouco tempo depois. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: essa batalha não foi vencida por mãos humanas, essa batalha foi vencida por mãos divinas. Não foi o exército humano que venceu essa batalha, mas foi o exército divino, o exército do céu. Por quê? Porque Deus trabalha, Deus intervém, Deus traz livramento, Deus traz milagre, Deus traz cura, Deus traz consolo, Deus traz paz. Esse é um momento de ansiedade para muitas pessoas. A ansiedade, ela representa justamente essa disposição de tentar controlar tudo o que acontece na nossa vida. Principalmente, não é só em relação ao futuro, mas principalmente em relação ao futuro. É quando eu quero calcular tudo, é quando eu quero ter a resposta para todas as coisas. E convenhamos, você há de concordar comigo que a gente não tem resposta para todas as coisas. Há momentos que a gente precisa entregar para Deus o que a gente não pode mais controlar. Mas a ansiedade é humana. A ansiedade, ela vem das emoções, dos sentimentos humanos, e ela permanece ali nos afrontando todos os dias. Para a sua ansiedade, você precisa dizer que Deus está trabalhando. O que você não dá conta de responder e de controlar, você precisa entregar. Entenda isso.
Por favor, entregue o que você não consegue mudar. Entregue o controle remoto da sua vida. Entregue o controle da sua vida. Olha a ordem que Deus libera para o povo, no verso 10. Diz assim: parem de lutar. Olha a ordem de Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Meu irmão e minha irmã, não será diferente nos nossos dias. Deus está trabalhando, Deus está lutando. Ele é Deus, Ele será exaltado. Eu vi uma reportagem, um vídeo hoje de algumas famílias na Itália se reunindo nas sacadas do prédio para adorar a Deus. Elas estão em quarentenas, estão confinadas nas suas casas, não podem sair, exceto por questões muito excepcionais, sob muito controle. E aí aquela imagem daquelas famílias reunidas nas sacadas, adorando a Deus, levantando o altar de adoração a Deus. Por quê? Porque elas têm convicção de que Deus está trabalhando. Meu irmão, minha irmã, se você quer experimentar uma intervenção de Deus nesses dias, pare de tentar controlar tudo. Tudo que você tem a fazer é descansar e confiar. Deus está trabalhando. A luta nessa situação havia acabado. Deus trouxe paz para aquele povo. Deus trouxe paz. O império assírio havia sido vencido. E hoje, Deus quer gerar paz no seu coração também. Deus quer gerar descanso para a sua alma. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 6, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No verso 9, e o Deus da paz estará com vocês. Em nome de Jesus, eu quero profetizar paz sobre o seu coração nessa noite. Eu quero profetizar paz sobre a sua mente nessa noite. Deus está trabalhando para gerar um tempo de paz. Deus está trabalhando para gerar um tempo de paz. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Quero orar por você, quero convidar aqui a banda para subir e quero orar por você nessa hora. Quero orar pela sua vida nesse momento. O que tem gerado incerteza ao seu coração? Eu falei aqui nessa noite sobre 3 certezas. 3 certezas para esse tempo de incerteza. A certeza de quem Deus é. A certeza de que Ele está presente. E a certeza de que Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. O que tem gerado incerteza no seu coração nesses dias? Quem sabe você está preocupado com você mesmo. Quem sabe você está preocupado com as suas finanças. Quem sabe você está preocupado com a sua família. Quem sabe você tem algum parente, alguém que você ama muito, que está no exterior. Quem sabe num país onde a situação está bastante grave. Quem sabe você está enfrentando uma luta difícil. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, nós cantamos aqui que nós não seríamos abalados, porque o nosso Deus está batalhando. Essa guerra, muito mais do que uma guerra humana, muito mais do que uma guerra psicológica, muito mais do que uma guerra emocional, muito mais do que uma guerra de saúde pública. Essa situação é uma guerra em que Deus está agindo, Deus está guerreando. Eu quero orar por você, mas antes eu quero liberar Romanos capítulo 8, verso 37 e 39. Fique com essa palavra. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que palavra, uau! Pois eu estou convencido. A Bíblia fala, em outra tradução diz, pois eu tenho certeza, pois eu estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem anjos e nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, e nem altura, e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Deus nos torna mais do que vencedores nele. Por isso, nessa noite, Ele quer gerar certezas no seu coração.